Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Tani Luiz e hoje a gente vai para uma aula de número 2. Na primeira aula a gente falou sobre energia, né? Teve uma introdução que a gente falei um pouco sobre a estrutura atômica, né? Agora, depois eu falei sobre os geradores de energia. Como a gente vai trabalhar com eletrônica, então você deve aprender essa primeira parte, né, sobre o átomo, porque mais na frente vocês vão ver por que é necessário aprender sobre o átomo e sobre os geradores de energia também. Então hoje a gente vai falar sobre, eu vou falar na linguagem dos técnicos, né? Linguagem dos técnicos, vou falar em corrente, tá? Mas é tensão, tá? O nome correto é tensão, tá? Tensão, né? Voltagem, volts, né? Vou pôr volts. Volts, e na linguagem popular a gente fala corrente, tá? É como se estivesse falando sobre energia, né? Então é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre tensão, né? Sobre dois tipos de energia, tá? Os dois tipos de energia. Dois tipos de energia. Isso aqui é para quem está... de energia. Isso aqui é para quem está iniciando, não entende nada, tá? Pessoa bem leiga, não conhece nada sobre eletricidade, sobre eletrônica, sobre nada. Então a gente vai trabalhar com dois tipos. O primeiro que a gente vai ver, que é a de número 1, é a corrente alternada, tá? Corrente ou voltagem, né? Vou pôr volts aqui, né? Volts, corrente alternada, tá? Alternada. Então, o próprio nome está indicando, alternada, né? Então, como é que é esse tipo de tensão? É uma tensão que ela vai... se você pegar um osciloscópio, se você olhar pelo osciloscópio, é uma tensão pulsante, tá? É uma tensão que ela não é como a corrente contínua, tá? O outro tipo de coisa que a gente vai ver, de tensão que a gente vai ver, tá? É a contínua, tá? Contínua. Então o próprio nome também está indicando, tá? A tensão contínua, se você for medir no osciloscópio, ela é um risco, tá? É um risquinho. A corrente alternada, se você pôr no osciloscópio, ela vai ter umas variações assim, ó, tá? Tem a linha, né? E ela vai estar assim, subindo e descendo, tá? Então, então vamos falar primeiro dessa parte de cima aqui, que é a corrente alternada. A corrente alternada, ela está em toda a parte da sua casa, tá? Em todas as tomadas da sua casa. Toda tomada que tiver lá na sua casa, uma tomadinha lá, tem corrente alternada lá, tá? Pode ser 110 volts, né? Ou 220 volts, tá? A gente fala 110, 220, mas essa tensão pode atingir até 130 volts, tá? Isso aqui pode ser até 130 volts. 220 aqui pode chegar também até os 230, tá? Isso aqui depende do lugar onde você mora, tá? Aqui em Minas Gerais, por exemplo, a tensão 110 aqui, ela chega a 130 volts. Então isso é muito relativo, tá? Então a gente usa, no modo geral, 110 e 220, tá? A gente usa por esses dois coisas aqui. Então, qualquer tomada da sua casa usa corrente alternada. O que é a corrente alternada? Corrente alternada é o que vem lá da usina, que eu falei sobre a primeira aula, que vem da usina, né?
através de poste, passa pelo transformador e entra dentro da sua casa, certo? Então, até nas tomadas, é tudo corrente alternada. Para que ela serve? Essa corrente alternada, essa tensão, né, alternada, é uma tensão alta, né? Não é tão alta, a tensão é baixa até, né? A voltagem até não é alta, mas a amperagem é alta, tá? A amperagem gera aí de 30 ampere até 40 ampere, né? 50 ampere. Então, a voltagem sendo alta e a amperagem sendo alta, o choque é muito forte. Chega a matar, tá? Dá parada cardíaca. Então, se você tiver voltagem baixinha, mas a amperagem for alta, o choque não é tão forte, tá? Se a voltagem for alta, mas a amperagem for bem baixinha também, 1 ampere assim, também não mata, tá? Pode às vezes queimar, né? Fazer ferimento, tudo vai dar, né? Mas por ser a amperagem alta e voltagem alta, o risco de morte é muito grande, que é da parada cardíaca. Porque vocês sabem que o nosso corpo é todinho elétrico, né? Inclusive seu coração, seu cérebro, é tudo elétrico. O nosso coração funciona porque nosso cérebro envia constantemente um pulso elétrico para o seu coração, tá? Seu coração bater. Então, cada vez que o cérebro manda um pulso, esse pulso chega nos músculos do coração, ele contrai e retrai, né? Então, é esse pulso que vem do cérebro, nosso cérebro, tá? É que faz com que o nosso coração continue batendo, tá? Então, por que é perigoso? Porque quando você se aplica uma tensão muito alta, tá? Uma amperagem muito alta, tensão muito alta, essa voltagem faz com que o coração pare de funcionar. Ele entra em conflito, tá? Por isso que a gente morre com choque, tá? É por causa da voltagem que é muito alta. Esse pulso que chega no coração, que é um pulso muito baixinho, né, elétrico muito baixinho, quando você chega um pulso muito alto nele, o coração entra em conflito e para de funcionar, tá? Aí, para esse coração voltar a funcionar, o que eles precisam? Eles precisam dar aquele choque, né, chamado o ressuscitador lá, não sei como é que chama aquele aparelho lá. Aquele aparelho lá não é nada mais que um campo elétrico, né? Que é gerado por um aparelho lá, assim, desse tipo assim, né? Aí vai lá no aparelho assim, tem outro lá do outro lado, assim. E aquele joga no peito da pessoa lá, assim, e aplica-se uma alta tensão para fazer esse coração voltar a funcionar, tá? Aí dá-se um choque nele para poder ver se ele volta a funcionar. Então, isso aqui também acontece com as baterias também, tá? A gente às vezes tem que dar um choque numa bateria para que ele volte a funcionar, tá? Depois mais na frente eu explico sobre isso. Então, pessoal, corrente alternada é tudo que vem lá da usina, né? Produzido nas usinas pelos geradores, né? Existem geradores elétrico, né? Mas movido a gasolina, óleo diesel, então vários tipos. Então sempre precisa de um gerador para produzir esse tipo de energia, tá? O outro tipo de energia é esse aqui, que é a tensão contínua, tá? Tensão contínua. É o que vai nos interessar. Aqui interessa ter uma certa parte, né? Daqui a gente vai trabalhar mais com essa aqui, tá? Na parte da eletrônica, por exemplo, é toda a tensão contínua, tá? Se usa a alternada porque você liga na tomada. Todo aparelho eletrônico você vai ligar na tomada. Então, parte desse aparelho vai ser corrente alternada, tá?
Vai ser tensão alternada, voltagem alternada, tanto faz. A outra parte, de certa parte para dentro do aparelho, será tensão contínua, tá? Corrente contínua. Então, são dois tipos de energia, tá? Então, se você vai pegar um multiteste, né? Vai pegar um multiteste. Vou mostrar um multiteste aqui. Se você tem um multiteste, se você vai medir a tensão das tomadas, por exemplo, tá? Você vai usar essa escala de K, tá? Essa escala vermelha, tá? Que está escrito AC. É de corrente alternada. Está indicando aqui, tá vendo? Voltagem, tá? ACV. Como é em inglês, né? Tá, voltagem, corrente alternada, tá? AC. AC é corrente alternada, tá? E DC é corrente contínua, tá? É dessa parte radical, a parte branca. Então, até uma certa parte do aparelho, a gente vai medir nessa escala de Cal, tá? A entrada sempre tem que ser acima de 250 volts para vocês medir, porque vocês não sabem quantos volts tá entrando, tá? Então, se vocês põem a escala de 250 ou de 1000, dá para vocês ver o quanto de voltagem tem. Se for 220 volts, essa escala vai chegar quase no final aqui, tá? Se a tensão for 110 volts, essa escala aqui vai ficar no meio aqui mais ou menos, tá bom? Só para vocês, os principiantes, entender. Vocês vão comprar um multímetro. Então, a primeira coisa que vocês vão comprar para eletrônica, além de chave de fenda, chave de alicate de corte, alicate de bico, ferro de soldar, é o multiteste, tá? Eu uso mais o multiteste analógico, tá? Esse aqui, tá? Eu sempre uso o multiteste que tem essa escala aqui, ó, tá? Tem essa, o caneta fica mais fácil de ver. Eu sempre uso o multiteste que tem essa escala aqui, ó, de X1 a X10K, tá? Quando vocês for comprar o multiteste, vocês dão uma olhada lá embaixo, assim, antes de fechar a compra, para ver se ele vem com bateria, tá? Às vezes você tem a escala de 10K, mas ele não é bateria, ele é só duas pilhas, tá? Então aí o multiteste não presta, tá? É muito ruim. É como se fosse um multiteste que tivesse a escala só até aqui, ó, só até a escala de X1K. Então, para vocês comprar um multiteste, ele tem que ter a escala de X10K, que é essa escala aqui, tá? E vocês têm que olhar também se ele vai vir com bateria, tá? Ele tem que ter uma bateria de 9 volts e duas pilhas, ou uma pilha, pelo menos. Então ele tem que ter, mas ele tem que ter a bateria de 9 volts, tá? Que a bateria de 9 volts vai trabalhar em cima dessa escala aqui, ó, tá? Então, se não tiver essa escala aqui com a bateria de 9 volts, alguns defeitos de transistor, alguns capacitores, você não consegue pegar achar o defeito, tá? Porque é chamada fuga, escape, né? É um tipo de escape, de fuga, ok, pessoal? Então, ó, então voltando aqui na aula de corrente alternada. Então, vocês vão pegar aqui, vai pegar nessa escala aqui de 250, vocês vão pôr esses dois pinos na tomada, tá? Cuidado, não coloque o dedo aqui, ó, tá? Coloca o dedo sempre atrás aqui, ó. Aqui existe até uma coisa de proteção aqui, tá vendo? Sempre vocês for enfiar, corrente alternada, tanto faz você colocar assim na tomada, como assim, ó, virado, tá? Corrente alternada, ele não tem lado, tá? Ele tem o fase e tem o neutro, tá? Ele tem o terra, né? E tem o fase, tá? Mas ele não tem lado, tá? A tensão circula para lá como para cá. Então, dá para você medir assim, ou você virar a ponta do teste, dá para você enfiar assim também, a medida vai ser a mesma, tá? Ele não tem polaridade, tá? Então, aqui, a parte de corrente alternada, é isso, para quem está iniciando na área de técnico, né? Depois, a segunda parte é a corrente contínua, tá? Essa corrente contínua, vou ver se eu chego para cima um pouquinho aqui.
Essa corrente contínua, a gente vai encontrar ela onde? Em primeiro lugar, eu vou falar sobre onde elas são mais frequentes, que é na bateria do carro, tá? É na bateria do carro. Aí tem um polo assim, ó, né? Aí tem um que está escrito mais e tem outro lado que às vezes nem tem, mas às vezes geralmente está indicando por menos, tá? A bateria tem 2 polos, tá? Então sempre está indicando, um lado está indicando que é o positivo, o outro lado está indicando que é o negativo, tá? Então a bateria, a tensão que vai nela é esse tipo de tensão aqui, ó. É uma tensão contínua, tá? Geralmente, bateria de carro, por exemplo, são 12 volts, tá? São 12 volts. Então, ó, a voltagem é baixa, tá? A voltagem é baixa. Tá bom? Mas elas, geralmente, é de 40 amperes, tá? 40 amperes. O ampere eu vou indicar só pela letra A, tá? É 40 amperes. 40 amperes para cima, tá? Isso aqui é para cima. Pode ser de 100 amperes, 80 amperes, 50 amperes. Então, geralmente é de 40 amperes para cima, uma bateria de carro, tá? Então, aí você vai estar perguntando, mas o que é amperes, né? O que é ampere? Ampere, gente, é a carga, tá? É o quanto de potência que ela tem, de carga que ela tem, de força que ela tem. Falando uma linguagem assim, bem simples para a pessoa entender, pessoas que é leiga, não entende. A bateria, ela tem 12 volts, né? 12 volts, a voltagem é baixa, mas a amperagem é alta, tá? A amperagem é alta. Então, é uma voltagem baixa, mas que tem muita força, tá? A potência é muito forte, tá? Então, tanto é que ela consegue mover um motor de arranque do carro. Se você girar um motor de um carro, é muito pesado. Se você for girar o motor do carro na mão, você vai ver que ele é muito pesado. Mas para isso existe um motor de arranque, que é o motor que dá o início para o motor girar, tá? Para poder produzir todo o funcionamento. Mas esse arranque, que o próprio nome indica, né? Motor de arranque, para arrancar o motor, quem faz isso é a bateria, tá? Então essa amperagem aqui, ó, é que vai fazer com que a bateria tenha essa força, tá? Quando a bateria tá fraca, por exemplo, está dando 10 amperes aqui, o motor de arranque, ele nem chega a arrancar. Aí lá tem o BENS, né? Que é um sistema lá que faz com que faz a tração nele, quando o BENS é um automático, né? Esse automático, ele vai lá na engrenagem e coloca a engrenagem em funcionamento, tá? Quando a bateria está fraca, está dando em torno de 10 amperes só, ou 5 amperes, você escuta só o barulho do BENS só. Você escuta só aquele traquezinho assim, no motor, você vê que o motor de arranque ele não gira, mas você sabe que chegou a tensão nele, porque você escuta o automático do BENS ir lá e tentar atracar, montar o sistema. Só como não tem amperagem para girar, então ele só faz o barulho. Só o automático do BENS, do motor de arranque, vai lá e volta. Então, para medir essa tensão aqui de 12 volts, tá? Aí vamos para o teste outra vez. Então aqui, aí para medir a tensão corrente, agora nós estamos trabalhando aqui com corrente contínua, tá? Então você vai mudar essa escala para o lado de cá, ó. Então se eu vou medir uma bateria, por exemplo, eu sei que a bateria é 12 volts, eu não preciso usar a escala de 50, tá? É 250. Se eu usar a escala de 250 volts, para mim ver 12 volts, ele vai dar muito pouquinho aqui, ó, tá vendo? Então se estiver dando 10 volts, por exemplo, 8 volts, a escala fica muito ruim para você ver, tá? Fica muito, muito próximo aqui, assim, você não consegue definir qual é a voltagem real que está lá. Então, para isso, a gente vai usar a escala de 250. Para medir 12 volts,
você usa a escala de 250 volts, tá? Então você sabe que daqui aqui vai valer 50 volts, que tá, você pôs aqui na escala de 50 volts, tá? Daqui aqui, ó, depois eu ensino para vocês como se lê o multiteste corretamente, tá? Mas só para as pessoas que estão iniciando, que não entendem nada, né, que não sabem nem como isso aqui funciona. Então você tem um aparelho desse, você vai medir a bateria. Então você vai pôr em corrente contínua desse lado de cá, do lado branco, tá? Em alguns multitestes, essa escala aqui pode estar de cá e essa pode estar do lado de lá, tá? Ou pode estar embaixo, ou pode estar aqui. O importante é que você leia o que está escrito aqui, tá vendo? DC, DCV e ACV. Você saber onde que é a escala de AC e onde é a escala de corrente contínua, tá? Então, uma vez que você sabe o que é DC, corrente contínua, tá? Então você vai pôr na escala de 12, de 50, você sabe que essa escala aqui vai valer 50 volts daqui aqui, ó, tá? E de 50 volts daqui aqui. Na metade, então vai dar 25 volts, certo? Se o ponteiro vier parar aqui no meio, dá 25 volts, porque é a metade, né? Mas como é 12 volts que eu vou medir, então ele vai dar metade dessa metade, ó. Ele vai dar por aqui assim, ó, tá? Então, 12 volts, aqui está a escala aqui, ó, de 10, tá vendo? Ele vai dar para frente do 10 um pouquinho aqui, ó. Aqui tem o 10, tá vendo? Se olhando aqui, tem uma escala aqui tem aqui, ó, tem 3 zeros aqui, ó, 1, 2, 3 zeros, tá vendo? O segundo zero aqui é a escala de 50, ó. Ela vai dar aqui na escala de 50, ó, tá vendo? Tem a escala de 250, a escala de 50 e a escala de 10, ó, tá? Então a gente vai ver que quando der 12 volts, ele vai dar próximo aqui do 10 aqui, ó, tá? Aqui entre o 10 e o 50 aqui, ó. O ponteiro vai parar nessa posição, tá vendo? Aí se você, para quem não sabe, vai achar que tem 50 volts, né? Mas não é. Tem 10 volts. No 10 vai dar 10 volts. Mas 12 volts vai dar para frente do 10 um pouquinho, tá bom? Mas para quem não tem noção do multiteste ainda, é só você dividir a escala. Se você pôs na escala de 50, pôs na escala de 50 volts, a escala inteira vai valer 50 volts, tá? Se der no meio é 25 volts, se der na metade da metade é 12 volts e meio, certo? Então você tem uma ideia de quantos volts está saindo. Se der menos, bem para trás dos 12 aqui, no caso 12 seria para frente do 10 um pouquinho aqui. Se cair em cima do 10, já está com 10 volts, já está faltando tensão, tá? Então ele tem que dar para frente do 10 um pouquinho. Entendeu? Então ele tem que dar 2 pontinhos aqui, ó, para frente do 10, para dar 12 volts, tá? Então para medir a voltagem, você mede essa voltagem aí, tá? Esse multiteste, por exemplo, aqui, eu nem tenho como medir a amperagem dele, tá? Porque a escala de amperagem aqui, ó, é muito pequenininha, é muito baixinha, tá? Então não dá para você medir a amperagem com um multiteste simples, tá? Para medir a amperagem, você tem que ter um amperímetro, tá? Porque a escala aqui nossa aqui, ó, é de DC miliampere, tá vendo? Aqui é miliampere, é contínuo, mas é miliampere. Então aqui, essa escala aqui, tá vendo? A máxima que eu tenho aqui é 250 miliampere. Não dá nem 1 ampere, tá? 1 ampere teria que estar 1 aqui, né? Então se fosse 500 miliampere, teria que estar 500 aqui, ó. Então ele é metade, ele é 1/4 de 1 ampere, que está 250 miliampere, tá? Então essa escala aqui não dá para você medir a amperagem. Dá para você medir a amperagem de transistor, alguma coisa assim, dá para você pegar a miliamperagem, tá? Mas não dá para você pegar a miliamperagem de uma bateria, tá? A bateria não dá. Não dá para você pegar nem a pilha. Se você for medir a amperagem de uma pilha, né?
Como é 250, a pilha geralmente é 500 mA, 600 mA. Então o que acontece? O ponteiro vai bater, tá? O ponteiro bate porque a escala é menor do que o valor da pilha, ok? Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Ó, eu tenho uma pilha, tá? Então eu vou testar essa pilha para ver se ela tá boa, tá? Para ver se a corrente contínua dela tá boa, tá? Então eu sei que aqui, ó, é o positivo dela, tá? E aqui é o negativo, ó. Então com a mão você segura aqui, tá? Aí você vai pôr na escala de 250, de 25 primeiro, tá? Você vai pôr na escala de 25 primeiro, para você medir a voltagem dela primeiro. Então a gente tem que olhar a voltagem e depois a amperagem, porque é uma bateria, certo? Isso aqui é uma bateria, é por reação química, tá? Existe dois elementos aqui dentro, que é os dois polos, que é o positivo e o negativo, né? E tem aqui dentro um tipo de material, de ácido, que vai fazer com que há uma reação entre esse e esse ponto aqui que cria a voltagem, tá? Então essa pilha aqui, ela é de 1,5 volt, certo? Toda pilha é de 1,5 volt. Então aqui, ó, eu vou pôr na escala de 25. Agora eu vou pôr na escala de 25, tá vendo? Eu poderia usar a escala de 10, tá? Aí ia dar por pertinho aqui, ó, tá? Mas eu vou usar uma escala mais próxima para me ver a voltagem. Então a voltagem mais próxima de 1,5, eu tenho aqui, ó, é a escala de 2,5, tá? A escala de 2,5 volts. Sempre você tem que colocar numa escala acima da voltagem que você vai medir, ok? Não esqueça disso. Se eu colocar aqui, ó, o ponteiro vai bater, tá? E você corre risco de estragar o multiteste. Então, sempre você vai medir uma pilha, por exemplo, você usa a escala de 2,5, tá? Pilha, tá, gente? Bateria de celular, por exemplo, essas coisas, já é acima de 2,5. Então, você tem que usar a escala de 10, tá? Mas se for pilha você usa a escala de 2,5, 2,5 volts, tá? Então, eu sei que agora, daqui a aqui vale 2,5 volts, tá? Daqui a aqui vale 2,5 volts. Se ele der no meio, vai ser 1 volts,25, né? 1,25 volts. Se der aqui no meio. Então eu vou medir a bateria. Como a escala está valendo, daqui a aqui está valendo 22 volts e meio, tá? Então 1 volts e meio, eu vou olhar nessa primeira escala de 250 aqui, vou olhar na escala de 250, tá? Aqui, ó. Eu vou olhar para essa escala aqui de 250, dividindo essa escala aqui em fração de 2 volts e meio, tá? Então 250 aqui é 2 volts e meio, vai valer 2 volts e meio. Daqui lá vai valer 2 volts e meio, porque eu estou na escala de 2 volts e meio. Se eu puser nessa escala aqui, ó, aí vai valer 250 volts, tá? Então, mas como eu vou usar a escala de 2,5, então essa escala vai valer 2 volts e meio só. Então eu vou ter aqui, ó, aqui no 50 eu vou ter 1.000 volts, aqui no 100 aqui eu tenho 1 volt, no 150 1 volt e meio, no 200 2 volts e 250 2 volts e meio. Então a pilha, como é 1 volt e meio, o ponteiro tem que vir aqui, ó, tá? Então vamos medir ela lá, ó. Aí eu encosto aqui o negativo, né? Ó. Você pega assim, com a mão você pega aqui, pressiona aqui, ó, para não dar mau contato, e com essa outra você põe aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Caiu em cima do 150, então a voltagem está correta, tem 1 volt e meio, tá? Se ela tivesse dando menos que esse aqui, a bateria estaria um pouco mais fraca. Se a ponteira tivesse por aqui assim afora, tá bem fraca, né? Se ela tiver acima de 100 aqui, ela ainda dá para funcionar, se tiver amperagem, tá? Agora eu mostrei para vocês aqui, vou passar para a escala agora, de 250, tá? Só que agora eu estou na miliamperagem. Então, eu vou olhar na escala de 250, que é aqui, tá? Eu vou olhar nessa escala de 250 aqui,
valendo agora, daqui lá, 250 miliamperes, tá? Agora já não é voltagem mais, eu estou medindo a amperagem. Então estou medindo aqui, ó. Só que não é 250 ampere, tá? É 250 miliampere. É 1/4 de 1 volts, tá? É 1/4 de 1 ampere, tá? Então, como a pilha tem 500 miliamperes, o ponteiro vai bater, ó. Vocês querem ver, ó? Quer ver uma coisa? Vou encostar aqui, ó. Viu? Ó. Por que eu não posso permanecer assim? Deixar ligado aqui. Porque você corre o risco de estragar o multiteste, tá? Então, só para você fazer um teste, dá. Você põe aqui, bateu, você sabe que a pilha tem amperagem. Você sabe que ela está com acima de 250 miliamperes, tá? Ela pode estar com 300, pode estar com 400, tá? Ela pode estar um pouquinho meio fraca. Mas acima de 250 miliamperes, ela funciona, dá para funcionar. Controle remoto, algumas coisas dá para funcionar. Então, se ela bateu, né? Isso indica que ela está acima de 250 miliamperes. Ela deve estar dando uns 300, 400 miliamperes. Ou pode estar até novinha, dando 600 miliamperes. Então, se você tem um multiteste aí que tem a escala de 10 amperes, aí você pega essa ponta aqui, ó, coloca no buraquinho lá que está escrito 10 amperes e usa a escala e dá para você medir, tá? Mas meu teste não mede essa voltagem, essa amperagem. Ok, pessoal? Então aqui é sobre a bateria, então não dá para medir a amperagem de a bateria, tá? Então onde que eu vou usar a tensão contínua? Então é na bateria, né? Nas pilhas, tá? No caso é as pilhas, tem um lado positivo, tá? Aqui seria o negativo e aqui o positivo delas. Outro lugar que você vai usar elas também é nas baterias dos celulares, tá? As baterias do celular geralmente elas são assim, né? Isso varia muito, tá, gente? Tem bateria de tudo quanto é tipo, tá? Então aqui geralmente tem um polo aqui que é o positivo, tem um outro polo que é o negativo, tá? Então são as baterias de celular, tá? Existe baterias, essa aqui ó, é 1,5, né? Volts por 500 miliamperes, tá? 500 miliamperes, tá? As de celular costuma, eu não sei corretamente qual que é a amperagem, a miliamperagem do celular, mas geralmente são 3,4 volts e a amperagem deve gerar em torno de 7 amperes, 8 amperes, alguma coisa assim, tá? Eu não sei direito quanto que tem, vou pôr de 7 a 10, porque eu não sei corretamente qual é. Se tiver algum técnico aí de celular aí, porque celular não é a minha área, tá, gente? Então é eletrônica, mas é outra área. Então, como eu falei para vocês que a eletrônica ela vai criando ramificações, tá? Então, mesmo na corrente alternada, quando você está estudando corrente alternada aqui, até na rua, né, na tomada, cria-se uma ramificação daqui para lá, tá? Em termos de profissão, tá? Você pode se tornar eletricista doméstico, né, de consertar, fazer parte elétrica de casa, essas coisas assim. Não estou falando de técnico, tá, gente? Para conserto, essas coisas, tá? Não projeto, fazer projeto, essas coisas aí já é outra área. Mas aí já passa parte da área de engenharia, essas coisas assim. Então, para profissão é profissão de técnico mesmo. Então você pode ser um técnico de eletricista, né? Fazer conserto elétrico. Então é uma área, né? Você pode ser técnico de painéis, né? Técnico industrial, vai trabalhar tudo com mais esse tipo de tensão aqui, mais corrente alternada, tensões mais altas, amperagem mais alta, são tensões mais perigosas, né? Na área e da corrente alternada aqui, ó, né? Tem uma pequena migração para corrente
contínua, né? Porque os aparelhos já trabalham com parte contínua, são os aparelhos eletrônicos, né? Parte eletrônica. Apesar que dentro da sua casa, vários aparelhos trabalham ainda com corrente alternada. Então, é outra área que você pode ser técnico de eletrodomésticos, prancha, ferro de passar roupa, chuveiro, que mais? Liquidificadores, eu não vou falar micro-ondas, porque micro-ondas já tem uma parte eletrônica, tá? Mas aí tem muita miudeza elétrica, secador de cabelo, aquelas tostadeiras de pão, aquelas hamburgueiras, cafeteira, a maioria são todas só elétrico. Elétrico tem a parte elétrica e a parte mecânica, tá? Não pode esquecer que tudo que vocês vão trabalhar aqui tem a parte mecânica, tá? Tudo que move, que gira, que esquenta, tudo assim que abre, fecha, tem a parte mecânica, tá? Então, hoje eu vou parar por aqui, mas eu vou ter que fazer uma segunda, uma parte 2 dessa aula, tá? Porque é muito extenso, né? A parte de corrente alternada e corrente contínua, tá? Então, hoje, só para vocês entenderem, tá? Os dois tipos de energia. Energia alternada, tá? Tensão contínua. A tensão contínua, parte dessa corrente contínua vai entrar no seu aparelho. Agora vamos trabalhar com aparelhos já eletrônicos, né? Tem a tomada, né? Vai lá na tomada. Então, parte desse aparelho seu vai estar chegando a AC aqui dentro, tá? A outra parte para dentro vai sair já corrente contínua, tá bom? Então, a próxima aula, a aula vai ser de aula número 2, parte 2, tá? Aqui seria aula número 2, parte 1. Então, eu vou pôr aqui parte 1. Aí eu vou dar o segmento para parte 2, para o vídeo não ficar muito longo, não demorar muito para subir no YouTube. Falou, pessoal? Então, eu espero vocês no próximo vídeo aí da aula de número 2, parte 2. Ok? Um abraço para todo mundo aí. Se vocês gostou da aula, dá o like aí. Quiser fazer algum comentário, fazer algum tipo de pergunta, eu vou fazendo aos pouquinhos. Eu tô vendo aí que algumas pessoas tá bem com pressa aí das aulas, né? Tá até perguntando cadê as aulas, né? Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer, gente, é clicar no sininho aí para você estar recebendo receber as notificações, tá? Eu já soltei 2 aulas ou 3 já. Eu soltei uma aula de introdução, depois eu fiz uma parte 2, tá? Das aulas, tá? Então já vai entrar para a aula de número 2 aqui, parte 1, depois vai passar para a aula de número 2, parte 2, tá? Porque eu tô falando do mesmo assunto. Então, aí eu espero vocês no vídeo 2, parte 2, ok, pessoal? Então, um abraço para todo mundo aí. Não se esqueça de se inscrever e dar o like aí e fazer o comentário, ok? Abraço para todo mundo aí.